2 a terceira, que é positiva em cada valor de x. Positivo em cada valor de x. Quando combina tudo, dá o sinal da derivada segunda, pela lei dos sinais, tá? São 3 pontos a se analisar. Quais são? Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Esses zeros aqui ocorrem no numerador. O denominador não se anula, tá? Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é o quê? Negativo, positivo, negativo, positivo. Então, daí você tem duas coisas. A f é aonde ela é estritamente convexa. Onde é? No intervalo menos raiz de 3, 0, fechado, porque, porque nesse intervalo ela é contínua. No seu interior é 2 vezes diferenciável e no seu interior a derivada é positiva. Pela mesma razão, ela é estritamente convexa no outro intervalo. Qual é? Qual é? Intervalo, raiz de 3 mais infinito. E a f é o quê? Estritamente côncava. Aonde? Menos infinito. Menos raiz de 3 fechado. E em quem? 0, raiz de 3. Mesma razão. É o teste da derivada segunda. Para quê? Para convexidade. Agora dá para fazer o gráfico. Fazer o gráfico aqui, ó. Fazer o gráfico bem aqui, dessa função. Com mais fidelidade, tá? Eu tenho pontos, tá? Observe que, vamos ver aqui. Observe que, quem é f de 0? Quem é? F de 0, quem é? Vou colocar aqui, f de x aqui. É x, droga. É x sobre mais x2. Então, quem é f de 0? É 0. Quem é f de 1? 1/2. Certo? F de 1 é 1/2. F de menos 1? 1? F de menos 1 é menos 1/2. Então, vamos lá. Essas informações são importantes, tá? São relevantes para o gráfico. Menos 1/2. F de raiz de 3. Quanto é? Raiz de 3 sobre 4. F de menos raiz de 3. Sobre 4. Limite. Por isso que aprende limite. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito. 0 por valores positivos. Tá, você dá o limite de 1 sobre x, né? Que é x sobre x2. E limite com x tendendo a menos infinito de f de x. 0 por valores negativos. Tá? Então, concatenando todas as informações, vamos lá. Ela passa por aqui, pelo 0. E eu tenho mais, quanto é a derivada da f no 0? Acabou aqui não, isso aqui é importante, para saber como ela passa pelo 0. E qual é a derivada da f no 0? Qual é? Olha a derivada aqui, ó. Derivada primeira, cadê? Está aqui, ó. Derivada da f no 0, quanto é? É 1. Então, vamos lá, essas informações. Porque nesses 2 pontos aqui, no 1 e no menos 1, eu sei como é que ela passa. Ela passa tangenciando horizontalmente. Então, veja. F de 0 é 0, ela passa por aqui. Quanto é o valor da função no 1? Quanto é? No 1 é o quê? 1/2. Vamos desrespeitar a proporção aqui, tá certo? Para enfatizar o gráfico. Então, ela passa por aqui. Passa por esse ponto.
f de menos 1. É um esboço. F de menos 1, quanto é? Menos 1 meio. Então ela passa por aqui. E aqui ela passa tangenciando horizontalmente, tá? F de raiz de 3. Digamos que a raiz de 3 está bem aqui. F de raiz de 3 dá raiz de 3 sobre 4, que é menor que 2 sobre 4, que é menor que a raiz quadrada de 4 sobre 4, menor que 2 sobre 4, então é menor que 1 meio. Então raiz de 3 sobre 4 deve dar por aqui. Raiz de 3 sobre 4. Então lá, passa aqui. Passa por esse ponto também. F de menos raiz de 3. Dá menos raiz de 3 sobre 4. Então ela passa por esse ponto aqui também. Agora você precisa articular bem essas informações, ó. Tá? Vou invadir aqui a região para ficar mais inteligível. Limite de x limite de f de x com x tendendo ao infinito, 0 por valores negativos. De 0 a menos raiz de 3, ela é estritamente decrescente, estritamente côncava. Então ela vem aqui, ó, crescendo, estritamente côncava. Tem que bater, sabe? De menos 3 a menos raiz de 1, ela é estritamente decrescente também, ó, estritamente decrescente. Olha lá, mostre lá, ó. Ela é estritamente decrescente até o menos 1. E é estritamente convexa. Menos 1 está por aqui, ó. Ela é estritamente convexa. Então, ela muda a concavidade, ó. Ela muda a concavidade para chegar aqui tangenciando horizontalmente. Aí é essa a informação de concavidade. Ela muda a concavidade, coisa que eu não tinha antes, lembra? Lembra? Eu usava só o bom senso, mas agora eu tenho como justificar isso para você. Aí ela vai do menos 1 ao 0. Aí ela passa a ser o quê? Estritamente crescente. E ela chega, e é estritamente convexa. Ó. E ela chega aqui tangenciando a bissetriz de quem? Esse quadro. Tá? Deixa eu botar aqui, tá ruim, né? A bissetriz é assim. Pronto, então ela chega aqui, ó. Vem aqui, para tangenciar. Aí do 0 a 1, ela é o quê? Estritamente crescente e estritamente côncava. Tá aí, ó. E depois, do 1 ao raiz de 3, ela é estritamente decrescente. Olha lá, estritamente decrescente. E estritamente o quê? Côncava. Ela vem para cá. Tá? E do raiz de 3 ao mais infinito? Ela tende a 0 por valores positivos, ó. E aqui ela é, ó, decrescente. Então tá aí o esboço do gráfico desta função. Tá? Ó, eu não preciso do gráfico, olhando para cá, eu já sei que menos 1 é ponto de mínimo. Tá aqui? É ponto de mínimo da função do intervalo menos infinito ao 1. Porque antes ela é estritamente decrescente, depois ela é estritamente crescente. Não precisa do gráfico. O menos 1 é ponto de mínimo local. O 1 é ponto de máximo da função no intervalo menos 1 a mais infinito, tanto aberto quanto fechado. Então, 1 é ponto de máximo local. Está aqui, ó. De fato, o 1 é ponto de máximo global, né? Eu já tinha visto isso com esse exemplo. E o menos 1 é ponto de mínimo global para essa função. Para essa lista. Passei. Mais um exemplo. Mais um exemplo.
x sobre x2 menos 1. Último exemplo de hoje. X sobre x2 menos 1. Esses pontos, onde ela muda a concavidade, eu vou dar a definição mais precisa na próxima aula, são pontos são pontos chamados pontos de inflexão. Então, quais são os pontos de inflexão? Menos raiz de 3 e raiz de 3. É onde ela muda a concavidade. Tá certo? Tá? Então, vejamos, para finalizar, vamos ver esse exemplo. X sobre x2 menos 1. Vamos a esse. Lá. Teste da derivada primeira e teste da derivada segunda. Todos os dois testes são consequência do teorema do valor médio. Tá? O teorema do valor médio é fundamental aqui. Vamos. Então, quem é o domínio de F? Quem é? Os reais tirando menos 1 e o 1. Tá certo? A F é diferenciável. Claro, é uma função racional. As funções racionais são diferenciáveis. E quem é a derivada da F em x? Quem é, hein? Não me deixe errar. É 1 vezes x2 menos 1, que dá x2 menos 1, menos x vezes 2x. Sobre o quê? Menos 1 ao quadrado. Isso dá o quê, hein? Dá o quê? Dá quanto? Menos... Quanto? Menos x ao quadrado sobre... X ao quadrado mais x. É menos x ao quadrado menos 1, certo? Menos, então fica menos 1 mais x2, tá certo? Sobre o quê? x2 menos 1 ao quadrado. Tá? É x sobre x2 menos 1. Tá aí, tá certo? Tá bom? Então veja. Pronto. Tá certo. Dá isso aí. Isso aí, qualquer que seja x, aonde? No domínio de F. Qualquer que seja x pertence de R menos 1. Eu ia fazer outro exemplo, porque eu estou fazendo o mesmo exemplo da aula passada. Mas tudo bem. Vocês não vão ver a outra aula mesmo, então tem que ver essa. Tá? Daí, bora lá. Então vamos estudar o sinal. Tá? Menos 1 mais x2, ó. Menos 1 mais x2. Tá? Que é o denominador todinho. Tá? Se você estudar o sinal aqui, isso é sempre o quê? Negativo. Tá certo? Isso é negativo. E o denominador? x2 menos 1 ao quadrado. O denominador tem duas raízes. Quais são? Menos 1 e 1. Mas fora das raízes, como está o quadrado, é sempre, como você mesmo falou. Se você combina esses sinais, você tem o sinal de quê? Da derivada. E tem que analisar esses dois pontos. O sinal da derivada, que é o sinal de f' de x. No menos 1 e 1 as derivadas não existem, mas não existe porque o menos 1 e 1 estão fora do domínio. Ou seja, menos 1 e 1 não são pontos críticos dessa função, tá? Não é negativo. E positivo. Negativo também, né? Aqui também é negativo. Ok? Todo canto é negativo. Então tá aí. Daí, qual é a conclusão?
Daí sai o que, hein? Pelo teste da derivada primeira. F é o quê? É estritamente decrescente nos três intervalos, em menos infinito menos 1, aberto, em menos 1 aberto e em 1 mais infinito. Nada de fechar, porque esses pontos não estão no domínio da função. Tá bom? Além disso, F é... Além disso, é um M, viu? Ah, vocês sabem quem é. Além disso, F é o quê? 2 vezes diferenciável e quem é a derivada segunda de F em X? Quem é? Lá. Deixa o menos aqui fora. Tá? Depois leva o menos para ali. Derivada de 1 mais x2. 2x vezes o quê? x2 menos 1 ao quadrado, menos... Aí repete o numerador, que é 1 mais x2, certo? Menos está aqui fora. Menos. Derivada de menos uma função é menos a derivada da função. Aí a derivada de x2 menos 1 ao quadrado. 2 vezes x2 menos 1 vezes quanto? 2x. Sobre o quê? x2 menos 1 à quarta. Ok? 2 menos 1 à quarta. Vamos lá. Então, isso aqui fica menos. Agora, o que é que eu posso colocar em evidência? Que é 2x vezes x2 menos 1. Aí fica vezes o quê? Fica x2, 2x, x2 menos 1, fica x2 menos 1 aqui. E 2x vezes x2 menos 1 é evidência, então fica menos 2 vezes 1 mais x2. Correto? Sobre o quê? Sobre x2 menos 1 à quarta. Isso é igual a menos. Agora, o que é que fica? Ó? Fica, cancela, então fica 2x. No denominador fica x2 menos 1 à terceira, que eu já cancelei, vezes. E aqui? Fica o quê? Fica menos x2, que fica x2 menos 2x2. Dá menos x2, certo? Menos x2, menos 3. É menos 3, é? É. Menos 3. Mas com esse menos daqui fica o quê? x2 mais 3. Tá certo? Então, tira esse grandão aqui. Isso aqui, qualquer que seja x, pertencente a quem? A R menos 1. Então, vamos estudar o sinal disso aí. Como é que fica o sinal dessa expressão? Vamos lá. Sinal do 2x. Zero. Aqui é o quê? Negativo. Zero aqui positivo. É desnecessário, mas eu vou colocar x2 mais 3. É sempre o quê? Positivo. E aqui, x2 menos 1a terceiro. Uniformizar as cores aqui. x2 menos 1 a terceira, né? Então, tem duas raízes aí, quais são? Menos 1 e 1. Então, aqui é 0, 0. Aqui é o quê? Positivo, aqui é negativo. Tá a terceira, viu? A terceira. Entre menos 1 e o x2 menos 1 é negativo. E aqui é positivo.